rua, bairro, cidade, estado, país, planeta Terra e até outros planetas. Mapas. Com eles, temos a leitura do mundo ao nosso alcance. Você pode não perceber, mas os mapas são nossos verdadeiros guias. Este mapa aqui no metrô situa os usuários em seus trajetos. Essa linha, por exemplo, começa na Vila Prudente e vai até a Vila Madalena. E o mapa mostra os pontos de paradas. São informações para ninguém embarcar no trem errado. E nas viagens para outros países ou cidades? Os mapas também são uma mão na roda para encontrar pontos turísticos, local para se hospedar, para comer, para se divertir. Todas as características do espaço geográfico podem ser representadas pela cartografia. Mapas físicos mostram relevos, rios, altitudes, clima. Mapas econômicos apresentam dados de produção, finanças, distribuição de renda. E o mapa demográfico? Indica número de habitantes, as várias etnias, a movimentação das pessoas pelo mundo. Os mapas políticos retratam as fronteiras entre países, estados, cidades. E existem os mapas históricos, como estes aqui, que representam fatos do passado. Parece muito mapa? Ainda tem esse outro modelo, que chama a atenção pela desproporção entre as partes. Veja este mapa sobre a incidência de raios e grandes temporais nas regiões do mundo. Os locais com maior número de casos aparecem proporcionalmente maiores que os demais, sem levar em conta a escala cartográfica. Por isso, ganhou o nome de mapa de anamorfose. Então, a anamorfose, no caso aqui, vem do grego, anamorfose, transformação. Aqui seria a nossa representação. A gente está acostumado, né, a ver em materiais diversos aí. E aqui é a representação desse mesmo mapa, só que com peso, retratando essa imagem, o peso da sua população de cada município aqui, por exemplo, da área metropolitana de São Paulo. Então, sem dúvida, né, o município de São Paulo em particular, o peso dela é suficiente para ampliar, né, essa área aqui que a gente está acostumado a ver. O que é importante é que eles tiram a prevalência do que a gente chama do fundo euclidiano único, que as distâncias na sociedade só podem ser medidas em metros. A gente tem distâncias sociais, né? Portanto, às vezes no mapa, coisas que estão um do lado do outro, elas têm distâncias sociais muito grandes e, por vezes, as medidas só em metros e quilômetros, elas não são suficientes. Então, as anamorfoses vêm cobrir essa necessidade. Como vimos, há vários tipos de mapas. Todos eles servem para nos locomover, orientar, localizar pontos que ajudam o homem a conhecer o espaço em que vive desde os tempos pré-históricos, quando fazia desenhos rústicos nas paredes das cavernas para indicar os caminhos de caça e pesca. Calcula-se que antes de aprender a escrever, o homem já fazia mapas. Os mapas babilônicos, egípcios, astecas e chineses foram os primeiros. Eram de pedra, argila, tecido, papel. O mais antigo é o da Babilônia, feito de barro cozido. Mas é na Grécia que surge a base da cartografia moderna, com Eratóstenes de Cirne, que calculou o perímetro da Terra. Anaximandro de Mileto, que representou o mundo num círculo, com a Europa, Ásia e África. E Cláudio Ptolomeu, que elaborou o Mapa Mundi, importante instrumento para os grandes navegadores do século XV. As grandes navegações a serviço do comércio impulsionaram novas descobertas, estimulando o surgimento de instrumentos como bússolas e astrolábios. Esses instrumentos ajudavam a posicionar os navios em alto mar de acordo com a posição dos astros. A cartografia começa a redesenhar o mundo e ganha grande divulgação no século XVI com a invenção da prensa, por Gutenberg. Colombo, por exemplo, usou como referência o mapa de Ptolomeu. Nós tínhamos, né, esse mundo tripartite, que era um mundo que os mapas têm, que trazia a Ásia, a Europa e a África,
de uma forma muito compartimentada. E esse mundo tripartite, ele agrega a América pela primeira vez, né, no início do século XVI, né, em 1507 a gente vai ter aí o mapa de Waldseemüller, que traz a América e o termo América enquanto continente pela primeira vez. A grande expansão econômica da Europa e o aumento das viagens marítimas e intercâmbios comerciais entre países levam cada vez mais a novos investimentos na cartografia e a necessidade de se padronizar os mapas, com referências cartográficas, escalas, cores, de forma a facilitar o entendimento de todos. As cores contribuem muito para a compreensão dos mapas. A cor no mapa ela vai servir para diversificar as coisas, os objetos, os temas. Ela vai servir, por vezes, também para ordenar esses temas. Os mapas de relevo, por exemplo, eles utilizam a cor para mostrar esse acréscimo de altitude, né? Essa gradação de altitude. Então, por exemplo, quando tem as tonalidades de marrom, nós podemos perceber essa gradação. Os portulanos, feitos em pergaminhos ou livretos, traziam descrições detalhadas de rotas, zonas, direções dos ventos, correntes marítimas, calmarias, recifes. Mas foi com o belga Gerardo Mercator que o mundo ganhou nova cartografia. Bom, Mercator, né, traz um mapa que seria a primeira projeção do que nós chamamos da cartografia matemática da Era Moderna, né, em meados do século XVI. E ele traz um mapa que era um contexto do seu momento, da sua época, que era as grandes navegações, o mundo já sedimentando a descoberta das Américas ali representada no mapa. Depois nós vamos ter a introdução da Oceania, né, um século mais tarde. Depois foram criadas várias outras projeções, como a azimutal, senoidal, de Peters, Rosell, Robinson. Todas essas projeções, ela pode ser várias formas de representações, né? Imagine o planeta Terra, que é uma esfera, a gente vai ter que transformar aquela esfera num plano, que é o mapa onde é representado. Então, todo mapa que a gente conhece, sendo impresso ou digital ou virtual, ele passa por uma série de transformações até chegar ao seu produto final. Com o tempo, os mapas ficaram cada vez mais elaborados. Mas o termo cartografia só apareceu no século XVIII, quando foi usado pela primeira vez pelo historiador português Manuel Francisco de Barros, o Visconde de Santarém. Cartografia vem das palavras charta, papel em latim, e graphe, que significa escrever em grego. Com a Revolução Industrial e a entrada do mundo na Era Moderna, a cartografia ganha novos investimentos para elaborar, criar e detalhar melhor os mercados consumidores da nova economia que surge. O avanço da tecnologia oferece hoje total precisão aos estudos cartográficos. Seja com fotos tiradas de aviões, imagens de satélites e radares, ou então GPS, que é o sistema de posicionamento global que nos localiza em qualquer ponto da superfície da Terra. Hoje, todas as áreas geográficas são mapeadas e monitoradas. Com imagens realizadas com precisão milimétrica, a cartografia permite aos estudantes, técnicos, professores, pesquisadores e ao público em geral ter acesso a mapas atualizados com informações para todas as áreas do conhecimento. Com novas tecnologias, hoje é possível construir mapas até da superfície da Lua, de Marte ou de Vênus. E ver tudo isso só com um clique no computador.